Pelo que fui informado, tenho 30 minutos, é isso? Sim. Bom, em primeiro lugar, meus amigos, eu preciso pedir desculpas, especialmente ao César de Aguiar, que me pediu para fazer uma palestra sobre o futuro da cidade, e as desculpas são pelo fato de que eu não pude preparar a palestra. Mas para não deixar um vazio, né, que seria extremamente embaraçoso para mim, mas também seria embaraçoso para o César, que tanto esforço fez nisto. E como hoje é dia 19 de setembro do ano 2025, eu me preparei vindo para cá, no táxi que eu peguei, e pedi pelo fax do táxi um exemplar de hoje do jornal mais lido no Brasil, que é o Pasquim Mercantil. E eu vou me permitir, então, apenas de fazer alguns comentários, lendo algumas das manchetes que me pareceram pertinentes à reunião de hoje, e talvez desta maneira eu possa suprir a falha pela qual me desculpo. Em primeiro lugar, eu faria 3 observações iniciais. A primeira delas é pelo fato de que eu mencionei um jornal que todo mundo lê, que é o Pasquim Mercantil, mas talvez nem todos se lembrem da razão pela qual o Pasquim se fundiu à Gazeta Mercantil. No fim do século passado, a Gazeta Mercantil era de longe o jornal mais bem lido. Era um jornal que primava pela racionalidade dos comentários e pela quantidade de informações. E vocês se lembram que a Gazeta Mercantil foi à falência porque tinha tanta informação, mas tanta informação, que levava exatamente 2 dias para ler o jornal, só que o jornal era diário. E a segunda razão é que, apesar da racionalidade dos comentários, não conseguia nunca prever nada. Isto é, a informação simplesmente refletida não conseguia levar a conclusões sobre as mudanças mais importantes que se deram na história no final do século passado. E acontece que o Pasquim, que no começo era realmente um jornal jocoso, jogava com outros tipos de interpretação, muito mais ligados à intuição, e fazia com que, ligando-se finalmente à intuição, ao racionalismo, se chegasse a este Pasquim Mercantil de hoje, que lemos com tanto prazer. A segunda observação é pelo fato de que, claro que eu vim com o carro público, que é aquilo que normalmente se chama de táxi, né? E hoje isso é muito normal, é muito comum, mas talvez as pessoas mais jovens aqui presentes não se lembrem de que antigamente não era assim e que antes do Natal de 2005, todo mundo usava carro particular. O que foi o Natal, o que aconteceu naquele Natal do ano 2005? Foi o famoso dia do congestionamento definitivo, o CD de Natal de 2005. Aquele congestionamento fantástico que deu muitas mortes, muita perda de patrimônio, muitos carros, e que ainda pode ser visto porque se transformou num parque arqueológico interessante, né, onde se vê como é que eram os automóveis antigamente, quando se usava gasolina, e isto realmente foi a pedra de toque na mudança do sistema de transporte pessoal em cidades grandes, como, por exemplo, São Paulo. Muito se tinha falado antes, muito se tinha dito antes, havia muitos seminários, inclusive alguns patrocinados pelas Canhas, que falavam sobre a necessidade de mudança do sistema de transporte. Mas acontece que é muito difícil mudar certos hábitos, e foi necessário realmente uma crise violenta que chacoalhou a população para passar a usarmos o veículo público como usamos hoje. Claro que o veículo particular ainda existe, porque nós saímos da cidade, passeamos no fim de semana, mas dentro da cidade o que se usa é o veículo público, e o veículo público ou é o táxi, quando tem motorista, ou é o carro que nós alugamos nos postos de gasolina e que usamos, são carros pequenos, 2 lugares, que nós usamos para ir até o nosso destino e deixamos no posto de gasolina mais próximo do nosso destino, sendo que o cartão de crédito contabiliza o gasto que nós temos com esse tipo de veículo. A terceira observação, que me parece pertinente ainda na guisa de introdução, é o fato de que eu recebi o jornal pelo fax, né? Bom, hoje, evidentemente, ele não surpreende ninguém, mas uns 20, 25 anos atrás, quando realmente se popularizou o uso do fax, embora o fax é anterior ao telefone, a tecnologia do fax é de 1843, mas, enfim, apenas no fim do século passado é que se popularizou o uso do fax. E isso acabou colocando
a escanteio, ou levando para a obsolescência, uma instituição que era muito consagrada, que eram os Correios e Telégrafos. Hoje não existe mais Correios e Telégrafos. Mas vocês se lembram que usava-se até selos, tinha um papelzinho colorido que se colava em cima de envelopes. Hoje em dia, no Salão de Antiguidades, debaixo do MASP, se pode até comprar, às vezes, coleções de selos, que são uma antiguidade muito interessante. E claro que isso ficou completamente em desuso no momento em que não há nem correio, nem telefone, há apenas o fax e a tecnologia avançada que nós temos, inclusive, em cada veículo. Essas três introduções me pareciam interessantes para nos situarmos bem no ano de hoje e no dia de hoje. Eu vou ler 3 manchetes e tirar 3 conclusões de cada manchete, tentando confluir as observações, aquilo que é o escopo da reunião deste seminário das Canhas. Em primeiro lugar, a primeira manchete que eu leio diz o seguinte: há 10 anos ruía o maior edifício inteligente do mundo, 1.400 mortes e 2.000 feridos. Você se lembra que nos Estados Unidos, um dos edifícios inteligentes mais importantes caiu. E quando foram verificar a razão pela qual tinha caído, é que havia realmente erros de projeto incríveis. E talvez tivesse até sido possível prever de que os erros de projeto eram muito grandes. A verdade é que nós tínhamos edifícios inteligentes, porém projetos burros. E acontece que isto não salva ninguém, como não salvou o edifício. A excessiva concentração, a operação e manutenção exigentes e a exclusão do imponderável é que fizeram com que a geração de edifícios chamados inteligentes passasse a ser quase que um xingamento, porque o que se passa hoje a querer realmente não é que o edifício seja inteligente, mas que o empresário, o empreendedor e o seu arquiteto sejam inteligentes e produzam um projeto adequado. A enorme carga de exigências e a oneração dos projetos ruins que tentavam ser salvos por tecnologias inteligentes, automações, assim por diante, foram um equívoco no fim do século passado. Outra coisa que também seria interessante perceber é que essa volta de bom senso, que supre a falta de bom senso da corrida tecnológica do fim do século passado, também se revela nasquelas tecnologias que estão hoje que mais se desenvolveram, que são a biotecnologia, a telemática, a microeletrônica, as ciências espaciais, a química fina e a robótica. E em cada uma delas, nós tivemos, nos últimos 30 anos, algumas descobertas inúteis, ou melhor, descobertas úteis que tiveram um uso tecnológico inútil e que foram posteriormente abandonadas, assim como tivemos extraordinários avanços. Assim, por exemplo, na biotecnologia, inicialmente, se vocês pegam os catálogos de shoppings do fim do século passado, vocês encontram enormes aquários fantasiosos, onde você inventa dentro do aquário uns bichos inventados, extraordinários, para assustar crianças, e que eram resultados realmente do desenvolvimento da biotecnologia. Mas, por outro lado, nós temos hoje uma sequela da biotecnologia que é fantástica. Vocês estão acostumados a ver no Jornal Nacional, na televisão, todo dia, quando vocês têm o Carlos Moreno, o eterno apresentador da Bombril, que além de vender a palha de aço, que continua sendo também em uso, ela também vende um produto muito conhecido de todos nós, que chama Viva. E o que é Viva? Viva é o soro bacteriológico que nós colocamos em nossas casas para quando apertarmos a descarga dos vasos sanitários, estarmos ao mesmo tempo jogando dentro dela aquelas bactérias preparadas anteriormente que digerem as águas servidas e fazem com que as águas servidas sejam jogadas como águas pluviais dentro do mesmo esquema. Isto é, somente depois da descoberta desse controle de bactérias é que pudemos abandonar em definitivo todo o sistema de coletores de esgoto das nossas cidades. E isto, no final do século, foi realmente um passo importantíssimo. Especialmente importante quando a gente lembra que, no final do século, das 25 maiores metrópoles, 21 estavam no terceiro mundo e nenhuma tinha rede de esgoto. E se não tivesse feito esse salto tecnológico, nós teríamos realmente ficado com problemas de saúde pública muito grande nas maiores metrópoles do mundo. Na telemática,
nós também tivemos algumas descobertas que foram abandonadas, tecnologias como o videofone, né? Imagine que coisa horrível, né? O telefone, no qual toca o telefone, você atende e a pessoa está te vendo. Né? Quer dizer, é uma entrada na privacidade que hoje é absolutamente inaceitável, né? Mas, por outro lado, nós também tivemos, através da telemática, a possibilidade de uma polinucleação das metrópoles, que é o que nós temos hoje e que é extremamente importante. Nós não poderíamos ter vivido ou sobrevivido em cidades tão grandes se a telemática não tivesse levado a informação, todo tipo de arquivo de informação que nós usamos na nossa casa, permitindo uma polinucleação muito importante. E é também importante mostrar que a telemática, cada vez mais, se dedicou àquilo que nos dá prazer, né? Porque antigamente a telemática nos oferecia uma quantidade de funções que ninguém usava, que derrubava qualquer cliente de telemática, né? Ele precisava ter ao seu lado um professor constantemente, um engenheiro de operação para poder saber o que fazer com tantas funções. E isso foi muito simplificado e hoje em dia realmente a telemática está a serviço da informação, mas também está a serviço do prazer, isto é, da alegria de viver, dos prazeres que a gente tem hoje em dia, é um problema cultural. A microeletrônica, que também apresentou no começo aqueles famosos aparelhos de videocassete de 48 funções, né, que paralisavam o seu proprietário, que não sabia o que fazer com tanta função, até achar todos os botões, o programa tinha acabado, né? Hoje em dia, isso evidentemente se transformou e foi posto a serviço dos PCs domésticos, que são muito simplificados, que têm muito menos possibilidades de atuação, mas que estão programados somente para aquilo que a gente precisa deles. Finalmente, nas ciências espaciais, né, talvez tenha sido no século passado uma coisa importante chegar à Lua, né? Ainda hoje algumas pessoas perguntam para que a Lua, né? Por que a Lua? Fazer o quê? Pensavam-se até de montar fábricas lá fora, né? Isso eram coisas assim que não só fantasiosas, ninguém contra a fantasia, mas sem dúvida eram coisas que não estavam ligadas às necessidades sociais. Mas em compensação, saber se vai chover amanhã está muito ligado à nossa vida cotidiana. E hoje em dia, graças a Deus, as ciências espaciais nos produzem uma previsão do tempo que é fundamental para a agricultura e fundamental para a nossa vida. Enfim, todas as tecnologias de ponta mostram de que a gente pode avançá-las em sentidos pouco utilizáveis, mas que também, se pusermos o bom senso a serviço de tecnologia, ou melhor, a tecnologia a serviço do bom senso, nós podemos chegar a bons resultados, como chegamos neste ano de 2025. Eu termino essa primeira manchete com uma frase que deveria ser lapidar, mas que talvez não seja, mas pode servir de conclusão para hoje. O que pode ser feito não é necessariamente o que convém fazer. Essa frase poderá ser dita que foi pronunciada por algum conselheiro Acácio, mas ele contém o suficiente de verdade para poder conduzir o desenvolvimento da tecnologia. E é claro que coisas mais interessantes foram ditas por pessoas mais capacitadas no passado, como, por exemplo, Rabelais, que no século XVI dizia: ciência sem consciência é mera ruína da alma. E mais ainda, e isto eu ligo até com algumas coisas que o professor Walsh nos ilustrou hoje, há pouco tempo, há uma hora atrás, é uma outra coisa que também é importante quando se pensa no desenvolvimento tecnológico, e que é o seguinte: não se inventou a lâmpada elétrica fazendo melhorias na vela. É preciso considerar que a ciência avança por saltos. A segunda manchete que eu citaria é a seguinte: após 7 anos, a Declaração de Havana dá os seus primeiros frutos. Bom, ninguém a não ser nós que vivemos neste ano pode entender o que foi a Declaração de Havana do ano 2018. Em 2018, reuniam-se em Havana os humanistas de todo o mundo para um balanço sobre os avanços da ciência, da tecnologia, comparando-os com a qualidade de vida das pessoas de então. Pode ser que tenha sido uma coincidência, mas acho que não foi. A reunião se realizou comemorando o centenário de uma revolução, a Revolução Russa, né, que foi uma utopia socialista no século passado e que gerou a União Soviética das Repúblicas Socialistas, acho que chamava assim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e que hoje
é conhecida como a URS, a União das Repúblicas Soberanas. Esta coincidência nos faz pensar um pouco, inicialmente, sobre o problema das utopias, né? Do papel das utopias e do triunfo e do fracasso das utopias, né? E não seria inútil dizer que a utopia é absolutamente necessária porque ela mobiliza os sonhos das pessoas, né? Hoje em dia também temos utopias, e as utopias nos falam de um futuro, né? Só que nós não podemos esquecer que utopia vem de uma palavra grega chamada utopos. E utopos quer dizer lugar algum. Se nós quisermos fazer do lugar algum lugar, é capaz da utopia não funcionar. Mas não é para isso que ela foi criada. Ela foi criada para não estar em lugar algum, mas para mobilizar os melhores sentimentos da humanidade no sentido de perseguir objetivos e de encontrar algum lugar melhor do que o lugar de hoje. A segunda observação decorrente disto é que nesse final de século, e mesmo agora, digamos, nós nos encontramos à frente da humanidade dividida em dois mundos. Houve uma tremenda aceleração de descoberta, de desenvolvimento no final do século passado. E isto resultou de que o mundo se dividiu entre o PMA e o PMR, que são os países do mundo acelerado e os países do mundo retardado. E nós, como sempre, estamos num limbo entre ambos. Essa divisão, eu quero lembrar, porque me parece pertinente ao assunto de hoje, que essa divisão entre mundo acelerado e mundo retardado é algo que teve a ver com a tecnologia do fim do século passado, e teve a ver também com o excesso de velocidade que às vezes atropelou a reflexão. A humanidade, o homem e a mulher, evidentemente, eles têm um certo ritmo de reflexão que não pode ser violentado. É claro que hoje em dia nós temos uma acuidade e uma percepção maior do que o homem neolítico. Nós estamos, quando guiamos nosso carro, podemos estar ao mesmo tempo olhando o tráfego, olhando o espelho retrovisor, olhando o espelho para trás, estar com a namorada, conversando com ela, ouvindo uma música e fazer tudo isto razoavelmente ao mesmo tempo sem dar trombadas. Mas acontece que isso tem limites. E no fim do século passado nós ultrapassamos alguns desses limites. E isto não causou conhecimento a mais, causou alienação a mais. Nós tivemos um fim do século em que as pessoas chegaram ao máximo do não envolvimento. Havia tanta informação, havia tanto problema, que ou eu tirava uma parte do mundo da minha cabeça, eu não conseguiria sobreviver. Então, isto levou a uma alienação que se ligou a um fenômeno muito típico do fim do século passado, que foram as enormes migrações que houve. Quer dizer, as cidades europeias mudaram de feitio. As cidades americanas mudaram de feitio. Não havia mais gente no campo, havia muito mais gente nas cidades. Mesmo no Brasil, que é um país tão grande, é claro que no fim do século passado nós tínhamos enormes metrópoles, grandes cidades e muito menos gente no campo, apesar de ainda termos fronteira agrícola. Bom, tudo isso levou a uma coisa terrível. E me perdoem se eu lembro esses dados trágicos do fim do século passado, começo deste século, que foi o apartheid urbano. Nessas grandes metrópoles, devido a essa necessidade de não envolvimento, ao aumento de violência causado em grande parte pelas migrações e por injustiças sociais, as cidades grandes se transformaram em apartheids, isto é, em setores absolutamente bloqueados, que além do seu caráter desumano, é claro que isso foi denunciado na Conferência de Havana 1000 vezes, e foi quando realmente se alteraram as coisas, mas além disto, levou a um rebaixamento da qualidade de vida, quando mais esperávamos que a tecnologia e a ciência nos dessem um fim de século com excelente qualidade de vida. E ele, de fato, deu qualidade de vida àquela parcela ínfima que concentrava a renda, no caso do Brasil, e aqueles países do PMA que concentravam as riquezas, os automóveis, os veículos e assim por diante. A transnacionalização da economia, que desde a década de 60 do século passado avançou, a transnacionalização da economia passou no começo deste século a um desvio perigoso, que graças a Deus foi corrigido, a um desvio de um apartheid em caráter global, o que nos faria retroceder e faria retroceder os PMRs a uma situação difícil de imaginar, uma vez que a informação se tinha tão difundida que eles simplesmente não aceitavam de forma alguma retrocederem a uma situação de países colonizados.
E foi a transnacionalização da economia, né, quer dizer, o bom senso, inclusive dos ricos, né, que salvou essa alteração e que fez a mudança qualitativa. Porque acontece que você não consegue transnacionalizar a economia nas bases modernas de hoje se você tem 3/4 do mundo em rebelião. Então o apartheid começou a ser desmontado e um novo humanismo, creio eu, se poderia chamá-lo assim, um novo humanismo surgiu e a Declaração de Havana foi realmente uma coisa importante a ocorrer há 7 anos. Né? Acontece que esse acordo mundial que decorreu disto e que alterou, inclusive, a forma de atuação das Nações Unidas, levou alguns valores novos. Né? E não há mal nenhum da gente sublinhar que esses valores novos valorizam muito aquilo que não era comum no final do século passado, que é o intimismo, a privacidade, a amizade, o romantismo, a família ampliada, o pecado do desperdício e assim por diante. Esses valores novos realmente cada um tem sua história, eu não poderia detalhar muito aqui, né? Mas, de qualquer forma, tem algo a ver, a família ampliada, a volta à família, tem algo a ver com problemas até atávicos da nossa cultura, com problemas culturais que passaram a ser vistos de uma maneira muito mais inteligente depois do avanço do islamismo no mundo africano e asiático. Enfim, uma série de razões, podemos discutir cada um deles, que levaram a esses novos valores. É importante, no entanto, e curioso dizer que essa revisão ético-moral tinha como prenunciador, como sempre, a arte, os poetas, que muito antes do que os ensaístas e os políticos anteviam, já nas últimas bienais até de São Paulo, se via um pouco disto, né, no século passado, se antevia esta volta a um problema muito intimista, ao problema da necessidade da privacidade e do silêncio. Não é por acaso que em todas as cidades grandes do mundo existem reservas de silêncio criadas artificialmente para que todos nós, cidadãos metropolitanos, possamos ficar algum tempo naquela solidão que é necessária para a recuperação intrapsíquica. Os resultados da Declaração de Havana, que é mencionado pelo Pasquim Mercantil hoje, em primeiro lugar, talvez o saliento este por ser mais pertinente, são os resultados positivos daquilo que é conhecido como Fundo Mundial para o Desenvolvimento. O Fundo Mundial para o Desenvolvimento foi, na verdade, proposto há muito tempo, na ECO 92. Né? O Fundo Mundial para o Desenvolvimento é um fundo baseado em um milésimo do PNB, do Produto Mundial Bruto. Naquela ocasião, isso correspondia a um dinheiro que ainda hoje é grande, é 18 bilhões de dólares. Este é 1 por 1000 do Produto Mundial Bruto. E esse Fundo Mundial para o Desenvolvimento, depois de ter sido implementado, acabou liquidando com aquilo que no final do século era um dos pesadelos dos países chamados em desenvolvimento naquela ocasião, né? Um pouco hipocritamente. Para ter uma ideia, havia naquela ocasião uma dívida mundial com os países credores que era imensa e absolutamente insolúvel. Só para ter uma ideia, em 1983, eu vi essa estatística há pouco tempo, em 1983, o chamado terceiro mundo devia 640 bilhões ao primeiro mundo. Durante 7 anos foram pagando o serviço da dívida, pagando. Eles em 7 anos pagaram 670 bilhões, mais do que a dívida. E depois de pagarem mais do que a dívida tinha crescido para 950 bilhões. E o que qualquer matemático pode calmamente dizer que a dívida é impagável, como foi impagável, como era impagável, né? Ela só se resolveu realmente no momento em que se decidiu que era muito ruim para a economia transnacional a persistência desta política de exploração do serviço da dívida. E o conflito que começou a existir no primeiro mundo entre as empresas transnacionais e os banqueiros, vencida pelos primeiros, graças a alguma sensibilidade política, né, é que resolveu o problema da dívida e hoje em dia a função do Fundo Mundial para o Desenvolvimento, que foi implantado gradualmente, primeiro era 1 para 10 mil, né, o que também era bastante dinheiro, e depois 1 para 1000, é que conseguiu pôr de pé
a economia transnacional que foi posta em perigo pela dívida do chamado Terceiro Mundo no final do século. Não tenho uma frase lapidar para terminar esse comentário da segunda manchete, a não ser dizer melhor tarde do que nunca. A terceira manchete e última que eu quero comentar é uma que diz o seguinte, e aí eu estou afunilando um pouco para coisas que talvez sejam mais do interesse das Scania-Volvo. Diz o seguinte, aumenta a frota de autocontainers a hidrogênio. E tem um subtítulo, Scania-Volvo supera a produção da Fiat Mercedes. O resto da produção fica por conta de uma empresa americana chamada Toyota. Vamos examinar um pouco o que significa no ano de hoje este aumento da frota de autocontainers a hidrogênio. Em primeiro lugar, nós estamos comemorando esse ano 2025, é um ano importante do ponto de vista energético, não do ponto de vista de transporte, porque é o ano em que a fissão de hidrogênio passa a ser operada comercialmente. E isto, do ponto de vista energético, não é inútil, não preciso dizer para essa audiência, todo mundo sabe a importância que tem a alteração na distribuição, na produção de energia e no problema do meio ambiente, no momento em que a fissão de hidrogênio enterra os medos que sempre tivemos das fusões e das fissões nucleares de outro tipo, né? E, por outro lado, consegue restabelecer com alguma calma no problema das usinas hidroelétricas da Amazônia, que continuam estando em discussão até hoje, né? Existem, no entanto, alguns antecedentes a esse problema do uso da fissão de hidrogênio nos motores de autocontainers. Em primeiro lugar, é que nós tivemos antecedentes, né? Nós tivemos o álcool em lugar da gasolina, né? Gasolina é aquele produto do petróleo, né? Que foi abandonado já há alguns anos. Houve melhorias no motor a ciclo Otto, né? Houve melhorias no motor a diesel, né? Houve tentativa de misturar álcool no diesel, houve misturas do mais variado e exótico tipo, né? E nós aqui no Brasil tentamos colocar uma série de vegetais dentro do motor, ele sempre funciona. Esse motor ciclo Otto realmente é uma coisa fantástica. Ele funciona com qualquer coisa, mas acontece que funciona mal, então evidentemente não era comerciável. No entanto, já no fim do século passado, outra coisa que também se procurava desenvolver é uma nova bateria, né? A bateria de Planchon, que hoje tem 150 anos, né, no fim do século XIX, nunca conseguia ser substituída por uma bateria mais inteligente. Levou 130 anos para conseguir desenvolver uma bateria solar e uma bateria eletroquímica que pudesse ser equiparada, né? Mas ela era pesada, ela era complicada. Então, na realidade, isso só comprova um fato que eu já mencionei antes, né? Você não melhora essas coisas, não melhora a lâmpada, não inventa a lâmpada melhorando a vela, né? E foi somente saltos qualitativos que eram previsíveis, porque em fim do século passado a BMW e a Mercedes de fato já tinham um protótipo funcionando a hidrogênio, mas foi somente um fator decisivo, o fator decisivo que fez com que se alterasse a tecnologia, se abandonasse de uma vez o uso da gasolina. E foi os níveis atingidos pela poluição de Los Angeles e de Tóquio, né? Los Angeles e Tóquio fizeram uma série de tentativas para diminuir e para fazer poluição zero dentro dos motores. Eu me lembro, inclusive, uma famosa conferência do professor Walsh aqui na Scania, né, na qual ele citava o fato de que Los Angeles estava tendo como meta abolir completamente as emissões. Mas isto foram esforços meritórios, mas eles não alteravam a forma de transporte urbano. Eles não inovavam no problema da densidade, né? E eles tentaram, inclusive, copiar uma experiência brasileira, paulista, feita em 1988, se bem me lembro, que era o Alerta 2, fizeram diversos testes de interrupção do tráfego no centro da cidade. E isso funcionava até um certo ponto, né? Mas depois voltava a poluição. E a cidade, finalmente, de Los Angeles, acabou tendo que ficar parada, em certa ocasião, por 2 semanas. Né? E a perda financeira das 2 semanas em Los Angeles, e a mesma coisa aconteceu em Tóquio, foi realmente uma coisa chocante. Foi tão chocante quanto no ano seguinte, e aí arrematou aquele famoso congestionamento definitivo, né? Isto também estava ligado
no fundo, as mudanças climáticas que ocorreram até o começo deste século, né? Porque é claro que não aconteceu aquelas coisas catastróficas do buraco de ozônio e o efeito estufa, né? Não aconteceu da maneira como foi descrito pelas bem intencionadas fantasias do século passado, né? Quer dizer, mas a verdade é que mudou o clima e de fato nós tivemos 2 graus de aumento, né, médio nesses últimos 30 anos e não é nada, elas trouxeram um efeito muito importante. Um efeito foi positivo, quer dizer, a União Soviética ganhou uma faixa de terras férteis na Sibéria que conseguiu reequilibrar a perda de cereais que estava perdendo ao sul, né? E a mesma coisa aconteceu com o Canadá, né? E outros países perderam algumas das áreas férteis ou diminuíram a produção. Mas a outra coisa que mudou com essa ligeira alteração na elevação de temperatura é que o clima mudou e passou a ser mais complicado, com borrascas mais frequentes. E o que aconteceu nesse ano em Los Angeles, com a poluição, é que houve, ao mesmo tempo, uma alteração climática e que fez com que o efeito de concentração de poluições, de elementos de poluição, fosse terrível. Esta situação é que realmente mudou ao tipo de veículo, é que introduziu o carro público, introduziu também, e é isto que eu quero chegar, a carga padronizada urbana, né? Eu mencionei, o jornal menciona a frota de autocontainers. Bom, vocês são todos homens e mulheres cultas, sabem que autocontainer antigamente era chamado caminhão. O autocontainer exemplifica realmente o que ele é. Quer dizer, são os containers padronizados que são carregados, quando sobre uma via, por um macaco mecânico, que é um motor, né? E quando as unidades, os containers, passam a via fluvial, eles são padronizadamente colocados sobre os barcos fluviais. E quando entram no trem, eles são colocados no trem. E dentro da cidade, as menores unidades aproveitam até o metrô, né, em horas sem público, né, da meia-noite às 6, para carregar e distribuir as cargas pequenas. O que houve, e nisto a Scania realmente foi pioneira, o que houve nesses últimos 30 anos é um enorme desenvolvimento e simplificação das modulações de containers, né, que hoje são acoplados e descoplados, né, com grande facilidade, graças aos pequenos programas de computador que fazem isso automaticamente, né, até chegar aos containers extremamente pequenos. Essa modulação e a sabedoria, a tecnologia da modulação, talvez tenha sido tão importante quanto o desenvolvimento do veículo em si, né? Quer dizer, o veículo mudou inteiramente na parte de carga, porque passou a ser uma composição de containers. Mas no motor, evidentemente, houve as alterações que eu acabo de mencionar. Com essa alteração de tipo de combustível, de tipo de tração e de modulação de carga, hoje a cidade passou a ser mais vivível. Nós não temos menos ruído, nós temos mais privacidade, apesar de vivermos em cidades muito maiores, né? A rede urbana hoje substitui nessa macrometrópole a concentração, né? Existe o modelo que no século passado era muito seguido pela Alemanha, pela Inglaterra, passou a ser um modelo de rede urbana mais qualificado, mais copiado, inclusive, no mundo, né? Aquela densidade muito elevada que nós procuramos ter acabou tendo limites, e os limites foram dados precisamente pela questão do transporte, né? E também pelo desejo, por aspectos culturais, pelo desejo de não estar sempre com tanta gente. Como isto não é sempre viável, porque a concentração não só é hoje uma necessidade social, mas na produção ela é importante, né? E a cidade grande continua gerando mais oportunidades. A verdade é que o campo mudou e as cidades pequenas mudaram, né? Você não sei se lembram que antigamente no campo só havia um coitado com a pá, cultivando, com o trator, cultivando, mas a vida dele era muito chata, né? Às vezes ele não tinha eletricidade, às vezes ele tinha eletricidade, mas tinha uma vida cultural extremamente diminuta. Mas ele via pela televisão todos os desafios e a riqueza de oportunidades para gozar a vida da cidade grande. E, de repente, se percebeu que ele tinha uma riqueza grande lá ao lado que podia trazer essas coisas todas para ele. E essas coisas chamavam biomassa, né? Havia
Antigamente se usava essa palavra biomassa como uma coisa meio misteriosa, etc. Não, mas no momento em que nós percebemos que toda a medicina era baseada, de hoje, né, é baseada em dois grandes ramos. Um é todos os produtos decorrentes do sistema imunológico. Né? Lembra que no século passado foi inventada a insulina, o interferon? Pois é, nessa linha, né, de tirar do próprio sistema imunológico aquilo que podíamos chamar, eu não sou médico, né, mas como novas vacinas, né, só que são resultantes do sistema imunológico e que nos preparam a resistir às doenças, né, alcançando aquilo que biologicamente é a idade máxima que o homem aparentemente consegue alcançar, e eu estou me aproximando muito a essa idade, é verdade, mas aumentou muito a longevidade. Né? E, por outro lado, este é um ramo do desenvolvimento da medicina, mas o outro vem da biomassa. Toda a anestesia, todos os analgésicos, hoje são analgésicos naturais, né, de base natural. Né? Mas antigamente não era assim, eram todos sintéticos. Né? E esse desenvolvimento é baseado no fato de que a biomassa descoberta e trabalhada no fim do século passado e no começo deste século mostrou que os países que mantinham biodiversidade tinham a capacidade de gerar um ramo de medicina e de medicamentos absolutamente novos e que são fantásticos, e que são os que nós hoje usamos. Né? Então, nisto, estes são todos fatos que valorizaram a vida no campo, a criação de indústrias ligadas à biomassa, não apenas de remédios, mas de outros frutos da biomassa. E essa descentralização de pequenas indústrias levou a uma grande valorização da vida em pequenos aglomerados. E é por isso que hoje, mesmo no Brasil, que tem metrópoles tão grandes como a de São Paulo, né, tem, por outro lado, uma rede urbana extremamente densa, convivendo com razoável conservação da natureza. Né. Essa expectativa de vida, que em 130 anos passou de 55 anos para 70 anos, para 90 anos, e que está apontando para os 120, né, é uma dos avanços, né, que nós podemos hoje fazer um balanço e que estão perto. Pode ser crescimento econômico, pode ser chamado de outra coisa, mas não pode ser chamado de desenvolvimento, como nós o entendemos. É necessário que o desenvolvimento, além do crescimento da economia, além das oportunidades dos empregos, além de poder provocar uma igualdade maior entre as oportunidades, também dê qualidade de vida e qualidade ambiental à população. Né? Afinal de contas, a visão que nós temos da natureza tem que ser uma visão social. Né? Mas essa foi a polêmica do fim do século passado. Né? Hoje em dia, o que se pode dizer é botar um acento nessa preposição e dizer que desenvolvimento é qualidade de vida. E isso acho que fecha um pouco a observação sobre esta manchete. Eu poderia continuar a ler o jornal e tentar, através disto, suprir a minha falha na ausência de uma conferência, mas existem, inclusive, manchetes interessantes, como Coreia e Taiwan abandonam finalmente o seu antimodelo de desenvolvimento. Realmente eles estavam equivocados, embora nós achássemos no final do século que era realmente o nosso modelo. Eles avançaram muito, só que no caminho errado. E hoje em dia, com essa nova definição de que desenvolvimento é qualidade de vida, nós podemos realmente entender que eles têm abandonado esse antimodelo. E a outra que é curiosa, mas apenas curiosa, de que se inaugura amanhã à noite a nova Casa de Ópera de Itaquera, né? O que mostra um grande desenvolvimento cultural na nossa cidade. É importante, inclusive, é importante dizer-se que esse desenvolvimento cultural foi muito propiciado no começo das primeiras décadas deste século, quando se descobriu que aquelas coisas que eu mencionei, que somente a racionalidade não é suficiente, que os artistas é que tinham acertado apontando para o sentido certo, né? Que a tecnologia limitada ou sem humanismo nos tinha levado a terríveis genocídios em meados do século passado e assim por diante. Né? E a última manchete, que também acho interessante, é que é uma manchete dizendo que o TGV franco-brasileiro será estendido até São Luís do Maranhão. Né? E isto é uma coisa interessante, porque eu não mencionei isso porque não era pertinente, né? Mas é claro que o que hoje nós assistimos em transporte, o que nós assistimos nos últimos 40 anos,
é um revival fantástico da ferrovia, né? Desde a ferrovia urbana, o chamado bonde de 150 anos atrás, como a ferrovia propriamente dita, né? A Europa hoje é só TGV, né? Seja lá qual for o nome. Mas acontece que no Brasil, somente com a reintrodução do sistema acoplado de transporte rodoviário, hidroviário e ferroviário, é que se conseguiu realmente dar uma ocupação mais razoável à fronteira agrícola do começo do século, né? E o fato de que estendemos finalmente de Brasília até São Luís o TGV, fechando um pouco a malha hoje já existente no sudoeste, é um fato muito positivo e acho bastante sintomático. Mas, enfim, eu não posso mais me alongar. Para quem quiser ler outras notícias, até o resultado do jogo do bicho, eu deixo aqui o jornal. Para quem quiser ler, eu fico por aqui, parabenizando a Ascanha pelos 134 anos de vida, né? E pela fusão, pela compra que ela fez há uns 15 anos atrás, da Volvo, né? E também agradeço a oportunidade de ter feito esta leitura comentada do jornal e muito obrigado pela atenção, senhor também. Jorge, você esqueceu de comentar uma notícia importante, que o IPT de São Paulo, em 1997, fez uma proposta muito criativa para resolver o problema da poluição dos ônibus. Eles fizeram uma regulamentação técnica pedindo que o cano da descarga ficasse para dentro do compartimento dos passageiros. O que, aliás, César, me lembra de que isso, evidentemente, mobilizaria um pouco, pelo mínimo, os passageiros, né? Mas, ou imobilizaria. Está certo. Mas isso me liga um pouco a umas perguntas que foram feitas ao Walsh no seminário de hoje, que são importantes, que dizem respeito ao PROCONV, que foi um plano importante no século passado. E o programa PROCONV, que foi bolado pelo Walsh junto com os técnicos da CETESB, mencionados, ele realmente começou a ter uma importância maior no momento em que ele saiu das mãos dos técnicos, sem que de forma alguma desmereça o valor dos técnicos, que são os seus autores, né? Mas acontece que somente no momento em que se mobilizou a população da cidade de São Paulo, né, e que se tornou conhecido para a população de São Paulo, de que certas coisas não deviam ser aceitas, como, por exemplo, o dia que tiraram o álcool de dentro da gasolina de São Paulo e dobrou a carga de monóxido de carbono no céu e nos pulmões dos paulistanos, nós conseguimos naquela ocasião, eu não me lembro a data, mas acho que queria ser lá por 89, se não me engano, naquela ocasião se conseguiu em 2 semanas 500 mil de assinaturas de protesto. E através disso se conseguiu a devolução do álcool somente para São Paulo, porque São Paulo é uma cidade troublesome, que causava problemas, né? É muito importante que essas coisas todas, e inclusive como foi feito com esse plano, né, que sejam do conhecimento público e dar as oportunidades, instigar e até provocar a opinião pública para que ela se mobilize, porque muitas das coisas não são feitas porque não há empenho político. E empenho político surge quando há pressão. Damos início neste momento à solenidade de abertura do seminário Transporte e Meio Ambiente, promovido pela Scania do Brasil. Passamos neste momento à composição da mesa. No momento em que a marca Scania comemora o seu centenário, a Scania do Brasil reúne este grupo de renomados especialistas internacionais e destacadas autoridades, técnicos e empresários brasileiros para discutir propostas de soluções para a problemática dos transportes e do meio ambiente. Ninguém chega aos 100 anos como organização que ficar estático. Nosso desenvolvimento técnico significativo ao longo dos anos é a razão de nossa sobrevivência e expansão ao longo de um século de existência. Desenvolvimento
tem sido sempre uma das palavras-chave para nós. We are blessed, I think, with having had our parents and our grandparents and our many generations of ancestors leave us a tremendous, beautiful planet. The question before us in the future is whether we will continue to leave this legacy for our children and our grandchildren. I think we face some fundamental choices in the rest of this decade and the rest of this millennium, and I appreciate the opportunity to share my views with you. Thank you very much. From these headlines, from these points, we must remember that there is a polemic. In the past, there was a polemic about quality of life, development, and as being different things. Today, there has been a great advance when we arrived at the conclusion that there is no development without a better quality of life. So development should be together with an improvement of quality of life. We are in a very difficult position. Man is being menaced by the problems of pollution. It is clear that technology is the root of the majority of our environmental problems today. And technology is also the tool by which we will solve these problems. The more conscious people become about the need to preserve and restore our environment, the easier and faster we will find and apply the solutions. So this example illustrates what will happen in the future, because the technology used in this bus engine is the technology we're going to see on a broader basis in the future. So, to conclude, we therefore believe that the best overall solution in the foreseeable future is a diesel engine. But it's a diesel engine developed for lower emission levels, and it's a diesel engine run on a better, cleaner diesel fuel. And it's a diesel engine also equipped with a catalytic converter, at least for some applications, city bus, local distribution and things like that. And we are also convinced that we can and will reach significant improvements for this diesel engine from an emission point of view. The presence of sulfur in the fuel also contributes for the formation of the so-called particulate material through the exhaust flue, and it's essential not to lose the idea that sulfur cannot be removed from the fuel, from the combustion byproducts through catalytic conversion or by means of a particle trap. The only ensured way to prevent its presence and that of its derivatives and compounds into the engine exhaust flow is by having it extracted during refining process. For that reason, some countries decided to try a diesel fuel with an extremely low sulfur content, which is achieved through an additional fuel treatment during refining, desulfurization. We see here a part of one of these specifications for the city diesel in use in Sweden. The sulfur content is 0.001% by mass. And I would like to mention that this is 1,300 times lower than the maximum limit accepted by Brazilian specification. 1,300 times lower, and approximately 1,000 times lower than the mean value practiced in our country for the bulk distribution diesel oil. Another interesting characteristic is this distillation endpoint, set at 300 degrees Celsius against our diesel oil of almost 400 degrees. These are the criteria that we've set up for our ozone epidemiology study.
looking at chronic pulmonary disease, asthma, lung cancer, exacerbation of existing disease, and other respiratory functions. And again, this is our list. We will be very open to what investigators come back to us with respect to the kinds of things that they would like to study. Because getting solid information on the chronic effects of ozone in humans is the key. It's the linchpin to make the right kind of regulation so that the public health is truly protected. What do you, Cesar and Håkan, think of the alternative of converting natural gas into methanol to then utilize it as an alcohol engine solution instead of utilizing gas directly with all the complications for distribution and storage? Basically, I would say if we could stay with the liquid fuel on vehicles, we will make life much easier for ourselves. So instead of introducing natural gas, which is rather complicated on a vehicle, there is a possibility, as a question here proposed, to instead of burning the gas directly in the vehicle, converting it into methanol, which is quite a simple process. And in that way we could stay with the alcohol-fueled diesel engine, maintaining the high mechanical efficiency of that engine type. And we have made some very rough estimation of the total efficiency of such a process, and our conclusion is that more or less you would have the same overall total efficiency if you also took into account the efficiency of the process converting natural gas to methanol. So it's definitely a realistic possibility, which I think we have to look more carefully into the future. This sample of national ambition levels demonstrates three important facts. The first one is that the authorities setting up these rules have not given much thought to how this diversity will affect the automotive industry, the vehicle owners, and in the final analyst, the transport economics. The second is that the automotive industry has been far too passive by not placing its knowledge and opinions at the disposal of the authorities, with the aim of achieving some measures of a coordination. And the third is that by only competing with decibel A values, our noise environment does not become quieter, less disturbing or less stressful. The animals in the ozone long-term studies, are they all SPF? And please explain what SPF is. Now, SPF is specific pathogen free. No, they were not in the beginning. They were checked for viruses and all intercurrent infections, and the experiences, the survival experience has been very good. We will end up at the end of 2 years with something like 65% of the animals in the controls, which is very good. I hope that this event, this day, which Scania sponsored and organized for this audience, will be part of these informations. We from Scania continue our work to produce adequate vehicles in accordance with the protection to the environment. The Scania products produced here in Brazil are in perfect technical identity with those produced in Sweden, Holland, and sold in almost all the countries of the world. But Scania continues to apply its policy of surpassing these limits, to be one step ahead and to put in the market immediately all the technical advances which will allow us to improve the quality and the economy and safety of transport. Thank you.